Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, no Velho Testamento, 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 37. Nós estaremos lendo e aplicando esse texto nas nossas vidas e queremos ter um tempo de oração. Eu quero destacar três milagres que nós precisamos nesta noite, através desse texto que está em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 37. Acredito em milagre, nós acreditamos em milagre. Milagre, ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Aquilo que aparentemente parece ser impossível aos teus olhos. Mas pastor, eu já tenho orado, já tenho pedido, e isso não acontece. Eu continuo com essa dor, eu continuo com esse problema, eu continuo com essa dificuldade. Eu quero declarar, basta, chega, isso vai cessar, isso vai acabar. E você ficará surpreso, admirado com aquilo que Deus fará nesta noite. Nós queremos ungí-lo, queremos orar com você, queremos impor as nossas mãos sobre a sua vida e declarar o favor do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu gostaria que nós tivéssemos um ambiente de fé, Eu gostaria de pedir que as pessoas não estivessem se movimentando, permaneça onde você está, para que nós tenhamos esse ambiente de fé e de confiança no Senhor, porque Ele está aqui. O texto diz o seguinte: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Um dos discípulos dos profetas foi falar, a mulher dele foi falar com Eliseu: teu servo, o meu marido, morreu. Teu servo, o meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Era um homem bom, era um homem justo, era um homem submisso às autoridades, submisso ao homem de Deus, aos profetas. Mas agora veio o credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. O contexto é que a fonte de renda desta família era o provedor, era o homem. A mulher tinha 2 crianças e não tinha outros recursos financeiros, a não ser o trabalho daquele homem. E aquele homem, além do seu trabalho, ele era também um discípulo de Deus, um discípulo de Eliseu. Ele trabalhava em prol do reino de Deus, um discípulo de Deus. E aquela mulher, quando o seu marido morreu, já não estava mais presente, ela ficou desesperada, porque bateram a porta da casa dela os credores. Existiam dívidas, existiam compromissos que com a morte do marido, essas dívidas não foram pagas. Com certeza ele tinha ali uma fonte de renda fixa, e ele tinha as suas contas em dia, pagava as suas contas, mas de repente essa mulher não ficou sabendo dessa dívida, não conhecia essas dívidas. E outra, os recursos financeiros não entraram mais. E os credores bateram a porta da sua casa, cobrando essa dívida, cobrando a falta deste pagamento. E o texto diz o seguinte: mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Como paga dessa dívida, esses credores querem levar os meus filhos, e para que esses filhos sejam escravos dele, e assim a dívida será quitada, a dívida será paga. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? O homem de Deus perguntou: como eu posso ajudar você na sua necessidade, nessa situação onde não estava previsto a morte do seu marido, nessa situação onde você desconhecia essa dívida, que de repente não era uma dívida, era um compromisso mensal que ele tinha, mas que deixou de ser pago. Era um homem temente a Deus, e as situações, as circunstâncias apareceram, e de repente aquela mulher estava sozinha com seus filhos, sem recursos financeiros. E essa mulher recorre a quem? A Deus. Através de quem? Através do homem de Deus. E o homem de Deus declara: como posso ajudá-lo? Como posso ajudá-la? Muitas vezes, quando nós participamos de um culto de curas e milagres, muitas vezes nós estamos com o coração disposto a servir as pessoas que precisam de ajuda.
Mas eu quero declarar algo nessa noite. Todos nós hoje precisamos de uma interferência de Deus nas nossas vidas. Todos nós. Todos nós precisamos de um milagre. Precisamos de um milagre a cada dia, a cada manhã. Precisamos de uma total dependência do Senhor em cada momento. Em cada momento. De repente nós convidamos alguém, olha, vamos no culto de curas e milagres, e trazemos essa pessoa, e convidamos essa pessoa, saímos distribuindo os panfletos, mas todos nós precisamos de uma total dependência do Senhor, porque não estamos isentos de uma situação dessa. A vida está caminhando e de repente uma situação, umas circunstâncias vêm para nos abater, para nos entristecer, para que nós deixamos de crer e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas e Ele pode todas as coisas. E é isso que nós queremos declarar nesta noite em nome de Jesus. Eliseu perguntou-lhe, o homem de Deus perguntou-lhe, como posso ajudá-la? E em seguida, diga-me, o que você tem em sua casa? O que você tem disponível em sua casa? O que você tem na sua casa? A mulher respondeu, tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada. Eu não tenho nada, nem mesmo comida, nem mesmo alimento para os meus filhos. Acabou tudo, além de uma vasilha de azeite. Não tenho nenhum tipo de refeição, nenhum tipo de alimento, mas eu tenho apenas uma vasilha com o resto de azeite, com um pouco de azeite. Então disse Eliseu, disse o homem de Deus, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Vá pedir vasilhas emprestadas a todos os vizinhos, com um detalhe, mas peça muitas. Muitas vezes a proporção do nosso milagre é na proporção daquilo que nós cremos e daquilo que nós temos em mãos. Daquilo que nós temos em mãos e daquilo que nós acreditamos. A quantidade do milagre, aquela mulher não sabia o que iria acontecer. Aquela mulher não sabia o que iria acontecer. Aquela mulher, sem saber o que iria acontecer, ela tinha que obedecer aquilo que o homem de Deus estava falando. Pegue vasilhas emprestadas e peça muitas vasilhas. Pegue muitas vasilhas. Traga muitas vasilhas para dentro da sua casa. Eu posso imaginar aquela mulher saindo dali com seus 2 filhos, batendo de porta em porta e pedindo vasilhas emprestadas. Mas para que a senhora quer isso? O que a senhora vai fazer com essas vasilhas, com tantas vasilhas? Eu não sei. Mas aquilo que eu creio, eu estou fazendo, mesmo não vendo os resultados. E o texto continua, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitos. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Nós precisamos nos rodear de pessoas que creem e que acreditam. E muitas vezes nós precisamos entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Nós precisamos nos cercar de pessoas que acreditam. Nós precisamos cercar de pessoas que creem em milagres, que acreditam em milagres. Muitas vezes nós rasgamos e abrimos os nossos corações para as pessoas que não creem, que não acreditam. Está feio mesmo. E vai ficar pior ainda. Vai ficar pior ainda. Você não viu nada ainda. Você vai ver o que vai vir pela frente ainda. Aquela mulher não só contactou com todos os seus vizinhos, mas ela trouxe essas vasilhas para dentro de casa e fechou a porta da incredulidade, fechou a porta para aquelas pessoas que não creem, que não acreditam, e juntamente com seus filhos, dentro da sua casa, ficaram trancafiados, fechados com seus filhos. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Entra na sua casa, fecha a porta para a incredulidade, e o restinho de azeite que você tem na sua vasilha, o pouco que você tem nas suas mãos, deposite. Foi o que acabamos de ouvir hoje com relação ao dízimos e ofertas. O pouco que nós temos na mão, muitas vezes é muito para Deus. Mas puxa vida, eu tenho apenas algumas míseras moedas. Mas a Bíblia diz que aquela viúva que ofertou, ela deu tudo o que ela tinha.
enquanto os demais vinham e colocavam aquilo que sobrava. Aquilo que sobrava. Deus conhece o seu coração e sabe da sua necessidade, sabe aquilo que você tem em mãos, sabe da sua fé, sabe da sua confiança, sabe que você tem cercado de pessoas que creem, que acreditam, sabe que você tem sido obediente à palavra de Deus. A palavra de Deus, desse púlpito, nós temos recebido a porção da palavra de Deus, e isso traz transformação, isso traz fé, isso traz confiança aos nossos corações, para agirmos, para praticarmos essas ações, essas atitudes. Vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Naquilo que ele derramou na primeira vasilha, aquele óleo não parava de verter. Não parava de verter. Ato, acontecimento fora do comum. Alguma coisa inexplicável pelas leis naturais. Acontecimento que provoca surpresa e admiração. Com certeza, aquele óleo, quando começou a verter, ela segurando aquele óleo e pedindo para os filhos: encheu mais um, traga mais um, traga outro. Quantas vasilhas aquela mulher trouxe para dentro de casa? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós não sabemos o número de vasilhas que ela trouxe para dentro de casa. Mas eram muitas. Eram muitas. E aquelas vasilhas foram se enchendo, encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram as vasilhas. Então, imediatamente, o azeite parou de correr. Imediatamente, o azeite parou de correr, porque todas as vasilhas estavam cheias. Todas as vasilhas estavam cheias, vasilhas. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Ela foi e procurou o homem de Deus. E contou o extraordinário, contou o milagre. O pouco que eu tinha se transformou em muita. E eu tenho em minha casa agora, com as portas fechadas, muitas vasilhas de azeite. Vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Deus, quando faz um milagre, Ele faz infinitamente mais. E nos supre as nossas necessidades e ainda nos dá em abundância. E eu quero declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. O primeiro aspecto que eu quero orar agora é o aspecto financeiro. É um milagre financeiro. Todos nós precisamos de um milagre financeiro. Quando nós pensamos em dívidas, muitas vezes nós levamos pelo lado negativo, como é o caso dessa mulher. Aquela mulher não tinha recursos financeiros, até então ela não tinha dívidas. Até então ela não tinha um credor batendo a porta da sua casa e cobrando. Por quê? Faltou-lhes os recursos financeiros em função da morte, de uma situação, de umas circunstâncias. De uma situação. Aquelas pessoas, aquela família, não obteve essa dívida porque eles quiseram. As situações e as circunstâncias vieram, abateram, apareceram à porta da sua casa e eles ficaram endividados. De que forma isso acontece hoje? Nós temos os nossos compromissos, muitas vezes nós temos os nossos carnês, o financiamento de um carro, o financiamento de uma casa, e muitas vezes prazos longos. E você tem os seus recursos financeiros, você tem a sua contabilidade pessoal ali, tudo organizadinho, tudo certinho, pagando em dia, muitas vezes pagando antes do vencimento. E de repente surge uma situação dessa. A fonte de renda é o marido, e a esposa já não tem mais uma renda, não tem mais uma entrada. O marido morre, e as dívidas vão se acumulando, E Deus dá e faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós muitas vezes temos dívidas. O financiamento de um carro, o que é o financiamento de um carro? É uma dívida. Você está devendo para alguém.
Você pegou esse carro e você está financiando esse carro a um prazo curto, longo, e você está devendo para a concessionária, então você tem uma dívida. Eu fui ver no dicionário a definição de dívida: ato ou efeito de dever algo a alguém, qualquer obrigação de dar ou fazer alguma coisa, aquilo que se deve, parcelamento de algo ou algum bem, empréstimos a longo prazo ou prazos determinados. Irmãos, eu quero declarar em nome de Jesus um milagre financeiro para que nós não tenhamos mais dívidas, até mesmo financiamentos, até mesmo situações e circunstâncias muitas vezes rotineiras, que muitas vezes você deixa de comer para pagar uma dívida, deixa de se vestir para pagar uma dívida, prioriza tantas situações e tantas circunstâncias, mas esse é um instrumento de trabalho, e muitas vezes deixa de fornecer para a própria família em função de uma dívida. Eu quero declarar um milagre financeiro sobre a sua família, sobre a igreja, sobre as nossas vidas. Eu quero declarar o sobrenatural. Os recursos financeiros virão, e virão em abundância, ao ponto de nós podermos emprestar e não pegar emprestado, ao ponto de nós podermos doar e não pegarmos de outras pessoas, ao ponto de nós podermos ajudar as pessoas. Eu quero declarar isso em nome de Jesus, como foi na situação desta mulher. A Bíblia declara, vai, venda o azeite e pague as suas dívidas, pague tudo. E o texto continua: e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Deus quer nos dar em abundância. É essa a vontade de Deus para o contexto financeiro. E nesta noite nós queremos declarar um milagre financeiro. Recursos vindo à nossa conta corrente, situações e circunstâncias que você já não esperava mais, e de repente situações vêm e acontecem. Heranças, situações jurídicas que estão pendentes, que estão paradas, e tantas outras situações que muitas vezes essa situação financeira nos abate, nos entristece. É motivo muitas vezes de discórdia no casal, discórdia na família, discórdia. Deus conhece o seu coração. Você muitas vezes não contraiu essa dívida ou essa situação de uma maneira, sabe, involuntária, de uma maneira, sabe, boba. Não, Deus sabe as situações e as circunstâncias. Deus sabe aquilo que você está passando, e nós queremos orar especificamente nesta noite. Senhor, abra as janelas dos céus, envie, Senhor, os recursos financeiros sobre a tua igreja, sobre o teu trabalho, sobre a tua vida, sobre o trabalho das tuas mãos, aquilo que nós acabamos de ouvir hoje, sobre o trabalho das tuas mãos. Prosperidade é ausência de necessidade, mas Deus quer nos dar em abundância. E os compromissos financeiros que você tem, isso será banido, isso será tirado. Você pagará cada um desses compromissos. Eu não estou dizendo que você será isento disso, não. Deus dará os recursos financeiros, Deus dará o azeite nas tuas mãos, para que essas dívidas sejam quitadas. Não é uma alegria quando você pega um carnê grosso, e você paga a última prestação. É essa sensação, é essa alegria que eu quero declarar sobre o seu coração. A nossa confiança está no Senhor. E muitas das tuas dívidas, muitas vezes, não foi você, foram situações e circunstâncias que te levaram a essa situação. Eu quero declarar paz, eu quero declarar alegria, eu quero declarar a confiança no Senhor e na força do seu poder. Você recebe isso? Milagre financeiro. O versículo 8 do capítulo 4. Certo dia o homem de Deus Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Interessante que o texto diz, uma mulher rica. Essa mulher não tinha dificuldades financeiras. Essa mulher era muito rica. O homem de Deus precisava passar por aquela cidade, pregando, anunciando o reino dos céus. E aquela mulher insistiu que ele tomasse uma refeição.
Antes que ele continuasse a sua caminhada, ela insistiu em receber o homem de Deus em sua casa. E de uma maneira pronta, de uma maneira voluntária, de uma maneira espontânea, ela ofereceu a esse homem de Deus o quê? Uma refeição. Uma refeição. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. No começo, ela insistiu: você está cansado? Faça pelo menos uma parada, coma pelo menos uma refeição. E houve uma rotina, sempre como quando o homem de Deus passava por aquela cidade, conhecia a sunamita, conhecia aquela mulher, e ele parava ali para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao seu marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Nós sabemos, através do tempo que temos conversado com ele à mesa, do pouco tempo que ele passa fazendo uma refeição na nossa casa, nós sabemos que esse homem é um santo homem de Deus. E aquilo que ele fala, aquilo que ele faz, Deus se revela, Deus se manifesta. E com certeza, Eliseu, quando chegava lá, não falava de problemas, não falava de dificuldades, não falava de lutas. Ele testemunhava e exaltava o Deus que está acima de todos os deuses. Ele testemunhava. E aquilo chamou a atenção daquela família. Uma família rica que inicialmente ofereceu e insistiu. E ofereceu apenas uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que este homem sempre vem aqui e é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Assim, sempre que visitar, ele não só estará usufruindo de uma refeição, mas nós teremos um quartinho para o profeta. Você tem um quartinho de profeta na sua casa? Você tem um quarto para receber os homens de Deus que passam por aqui? Nós temos tido essa experiência na nossa casa. Há anos, em todas as casas onde nós moramos, nós reservamos um quarto para receber homens e mulheres de Deus. E oferecemos ali o melhor. O quarto muitas vezes fica fechado durante a semana, mas final de semana, aquele quarto sempre tem alguém hospedado. Sempre estamos recebendo alguém. E foi essa a atitude dessa mulher. Não apenas uma refeição, mas vamos construir com os nossos próprios recursos um ambiente, um espaço, uma escrivaninha, uma lamparina, sabe, detalhes de decoração, para que o homem de Deus possa não apenas comer, se alimentar, mas também descansar, porque ele está fazendo a obra de Deus. Sabe o que é isso? Honra. Nós só honramos aquilo que nós amamos. Honra. E aquela mulher fez isso voluntariamente, fez isso espontaneamente. Ela fez isso com muita alegria, em concordância ainda com o seu marido. Edificou, construiu ali um quarto para o homem de Deus. O texto continua. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, ele mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa? É interessante. Além do homem de Deus, existia o seu servo, Geazi. Então ela não só dava alimento para o homem de Deus, mas para aqueles que estavam acompanhando o homem de Deus. Geazi usufruiu daquela comida gostosa. Geazi usufruiu também do quartinho. Em algum momento tinha um espaço para Geazi também se repousar, descansar ali na casa da sunamita. E quando o homem de Deus olha aquele espaço, tudo com muito carinho, tudo com muito cuidado, cada detalhe, ele pede para chamar a sunamita. Você teve todo esse trabalho, investindo em nossas vidas, por nossa causa,
O que podemos fazer por você? O que podemos retribuir a você essa voluntariedade, essa espontaneidade, essa atitude? Tem alguma coisa que nós podemos fazer por você para retribuir essa bondade, para retribuir esse carinho? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Era uma pessoa importante, influente até mesmo na cidade, no governo. Você quer, você precisa de alguma coisa, você tem alguma necessidade? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Tudo vai bem. Repete comigo: tudo vai bem. Eu estou bem. Entre a minha própria gente eu estou bem. A minha família eu estou bem. Com os meus governantes eu estou bem. No meu trabalho eu estou bem. Nós estamos bem com toda a nossa gente. Nós não temos dificuldade nenhuma. Nós não temos problemas financeiros. Nós não temos problemas de relacionamento. Nós não temos nada. Está tudo bem. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? O que se pode fazer por ela? Quando eu digo que todos nós precisamos de um milagre, todos nós temos alguma necessidade aonde Deus precisa intervir. Todos nós. Todos nós. Por mais que aparentemente, por mais que, você diga que financeiramente eu não tenho problema, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro quitado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tudo vai bem, está tudo bem. Existem necessidades. Todos nós temos algumas necessidades, temos algo que precisamos de uma interferência de Deus nas nossas vidas. E é isso que nós queremos declarar hoje. É isso que eu quero declarar hoje sobre as nossas vidas. E o texto continua. Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época do ano que vem, você estará com um filho nos seus braços. Ela contestou. Ela o quê? Contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. O que é ilusão? O que é iludir? Não engane. Não diga algo que não vai acontecer. Não professe algo, não diga algo, não declare algo que não possa acontecer. Não faça isso, não faça isso. Não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Deu à luz a um filho. Eu quero declarar em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus fertilidade. Eu quero declarar em nome de Jesus fertilidade. O que é estéril? O que é esterilidade? Incapaz de procriar, incapaz de gerar filhos, infecundo. E tem uma outra tradução também que diz que nada produz, que não dá frutos. Uma vida árida, uma vida improdutiva. Eu quero declarar tanto no contexto matrimonial, no contexto familiar, de pessoas que desejam ter filhos, pessoas que desejam ter ter o primeiro filho ou ter o segundo filho. Eu quero declarar fertilidade. Eu quero declarar fertilidade. Eu quero declarar o sobrenatural do Senhor. E quero declarar também em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus que nós daremos frutos. Como filhos de Deus. Como árvores plantadas junto ao ribeiro, que na estação certa dá o seu fruto. E qual o fruto de um cristão? Reproduzir Cristo na vida de outras pessoas. Existem cristãos estéreis. Existem cristãos que não dão frutos, que não produzem nada. Existem cristãos áridos, secos, como um deserto. Como um deserto. Onde não há mudança, onde não há transformação. Existem cristãos improdutivos. E eu quero declarar em nome de Jesus, nós não somos estéreis. Nós não somos áridos.
Eu quero declarar em nome de Jesus produtividade no teu trabalho. Eu quero declarar produtividade na tua vida cristã. Eu quero declarar fertilidade. Eu quero declarar a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Vidas sendo salvas, transformadas. Transformadas pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. E a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. E por último, eu quero declarar um milagre da vida e saúde. Eu quero declarar o milagre da vida e saúde. Eu quero declarar um milagre financeiro. Eu quero declarar um milagre de fertilidade. E eu quero declarar um milagre da vida e saúde. O texto diz o seguinte, a continuidade do texto diz o seguinte, com relação àquele menino. O menino cresceu, aquela criança nasceu. Aquela criança que foi prometida, que foi declarado pelo homem de Deus, pelo profeta. Uma pessoa que era idosa, o marido era idosa e a mulher estéril não podiam ter filhos. Aquela criança nasceu, aquela criança cresceu. E certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai estava com os ceifeiros, o pai estava na labuta, estava no trabalho, estava trabalhando, e aquele menino sempre ao lado do seu pai, crescendo, crescendo, e de repente veio uma dor na sua cabeça. Existem pessoas que sofrem constantemente de dor de cabeça. Existem tratamentos específicos para essas dores. Remédios fortíssimos, fortíssimos. E aquela dor incomodou aquele menino, aquela dor, sabe, incomodou aquele menino. Eu quero declarar em nome de Jesus, as dores não vão fazer mais parte da nossa vida. Eu quero declarar saúde. Eu quero declarar saúde. Saúde nos ossos, saúde no físico. Eu quero declarar em nome de Jesus, a manifestação do poder de Deus. Você não vai mais conviver com essa dor. Não importa se é uma dor física, não importa se é uma dor de alma, não importa se é uma dor espiritual, não importa que dor seja, mas isso tem te impedido, isso tem impedido você de frutificar, de crescer, de avançar. E nós queremos declarar um milagre nessa noite, em nome de Jesus. E o texto continua. Ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele, leve-o para casa. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Leve-o para a mãe. A Bíblia já falava que esse homem era uma pessoa idosa. Ele chamou um dos seus servos, e aquele servo pegou aquela criança, não sabemos o tamanho daquela criança, não sabemos, sabe? Mas já tinha crescido. O texto diz que aquela criança já não era mais um bebê, já tinha crescido ao fato de estar no pai, com o pai na agricultura, trabalhando, ajudando, sabe, mesmo ali brincando. Ele já acompanhava o pai no seu trabalho, nos seus afazeres. Leve até sua mãe, leve até em casa. Lá nós temos mais recursos financeiros, recursos para ajudar essa criança, para fazer alguma coisa por essa criança. E o servo pegou e levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, horas no colo dela, e morreu. Qual é a dor da perda de um filho? Só uma mãe que já perdeu um filho sabe essa dor. Principalmente por ter convivido com esse filho. Principalmente por ter vivido com esse filho. Ela subiu ao quarto do homem de Deus e deitou o menino na cama. Saiu e fechou a porta. Ela lembrou de quem? Do homem de Deus. Ela deixou a criança lá no quarto do profeta. Saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Submissa. Preciso falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova e nem sábado. Ela respondeu, não se preocupe, não fique preocupado.
um ambiente de fé, um ambiente de confiança, em cima de uma circunstância de morte. Em cima de uma circunstância de morte. E o texto continua. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido. Como rápido? A criança já não estava morta? Vamos rápido. Só pare quando eu mandar. Não temos tempo para parar. Vamos rápido ao encontro com o homem de Deus, ao encontro do profeta Eliseu. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, o homem de Deus viu ela à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Vá ao encontro dela. Geazi já foi na frente de Eliseu. Vá ao encontro dela e pergunte para ela: o quê? Está tudo bem com você? Eu quero fazer essa pergunta para você. Está tudo bem com você? Está tudo bem com você? Como homem de Deus, estou perguntando isso para você. Está tudo bem com você? O texto continua. Tudo bem com seu marido? Tudo bem com seu filho? Ela respondeu: está um caos. Está terrível. Que você não conhece lá em casa como que é. Que você não sabe no meu trabalho, o meu patrão como me persegue. Você não sabe como o meu trabalho é ruim. Aquela mulher começou a murmurar, aquela mulher começou a vomitar, aquela mulher começou a reclamar de tudo e de todos. Foi isso? Foi isso? O que ela respondeu? O que ela respondeu? Estava tudo bem aos olhos humanos? Não. Ela tinha em sua casa um filho morto, seu único filho. Um filho da promessa, um filho que ela não pediu, um filho que ela não desejou. Ela não pediu, ela não desejou, um filho que ela não imaginava, que ela não acreditava que ela poderia ainda ter um filho. E o homem de Deus declarou sobre a vida dela: você terá um filho em 1 ano. Nessa mesma época você já terá os teus filhos, o teu filho no colo. E o texto continua. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés, rendendo-se, reconhecendo a autoridade sobre o homem de Deus. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz. Ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. Ela está muito angustiada, está muito aflita. E como homem de Deus, o Senhor não me revelou nada, o Senhor não me mostrou nada. Deixa em paz. Não era normal uma mulher tocar as pessoas, e principalmente os pés das pessoas, numa atitude de humildade, numa atitude de rendição, numa atitude de total dependência de um Deus que pode todas as coisas. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Acaso eu reivindiquei, acaso eu fiz algum pedido de oração no grupo familiar, ou na igreja, ou no culto de curas e milagres? Eu quero um filho. Não, eu não pedi. Eu não te disse para não me dar falsas esperanças. Eu não falei para que você não me iludir, para você não me enganar. Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse:
juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Eu juro por Deus, eu juro por amor a Deus, você vai comigo até minha casa. Você vai me acompanhar até a minha casa. E vai ver a promessa de Deus, deitada na sua cama, no seu quarto que eu preparei para você. Eu não vou sair daqui se você não me acompanhar, se você não estiver comigo. O texto continua. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava um menino morto estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se uma vez mais sobre o menino. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: eis o teu milagre. Eis o teu milagre. Pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Eu quero declarar nesta noite, em nome de Jesus, o milagre da vida e saúde. O que é uma pessoa morta? O que é um morto? Que ou aquele que morreu, aquele que perdeu a vida, falta de vigor, de vivacidade, extremamente cansado, exausto, que se apagou, que está inerte, que está apagado. Existem mortos vivos. Existem mortos vivos. E que precisam de uma ressurreição. E que precisam da vida de Cristo em você, em nós. Existem pessoas que perderam a expectativa de vida, de viver. E se isolam, se afastam, perderam o vigor. Sempre estão cansados, sempre estão abatidos, sempre estão tristes, sempre estão cabisbaixos. Vai tudo bem? Não, não está tudo bem. Irmãos, comparado a essa mulher, os nossos problemas ficam tão pequenos. Comparado ao exemplo dessas duas mulheres, essas duas mulheres veio a morte. Uma ficou viúva, a outra perdeu o seu único filho, o seu filho único. E mesmo assim, Deus trouxe vida, Deus trouxe vidas para ambas, suprindo as suas necessidades e dando em abundância. Eu quero declarar em nome de Jesus vivacidade. Eu quero declarar em nome de Jesus luz. Eu quero declarar em nome de Jesus brilho nos teus olhos. Eu quero declarar em nome de Jesus vigor físico. Eu quero declarar saúde. Eu quero declarar em nome de Jesus, a manifestação do poder de Deus sobre você. Eu quero declarar vida e saúde em nome de Jesus. E nada vai nos abater. Nada vai nos entristecer, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está contra nós. E quem nos vivifica? Quem é que nos vivifica? É o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de poder, o Espírito Santo que habita em nós, Eu quero declarar, está tudo bem. Equipe de louvor.